e também as intervenções que foram feitas de maneira muito pertinente. E vamos passar para a segunda palestra do dia, cujo título é Desenvolvimento Regional com Ações Institucionais, o papel da Codevasf no semiárido nordestino, através do professor Dr. Márcio Ferreira Araújo Silva. Economista, mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará, tem doutorado em Administração e Suporte Logístico, né? Faz parte da Codevasf, da 6ª Região, professor da FACAP, em Petrolina. Eu queria passar a palavra para o professor Dr. Márcio Ferreira Araújo Silva para apresentar a sua palestra. Vocês sabem que o semiárido corresponde a uma porção da região Nordeste muito extensa, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, que corresponde a mais de 50% da área total da região. A região Nordeste com mais de 27 milhões de habitantes e com mais de 1.200 municípios. A gente tem, então, uma região muito extensa, bem povoada e populosa, né? E as características de uma pluviosidade, ou seja, em termos de condições edafoclimáticas adversas, né? Porém, em comparação com outras regiões semiáridas do mundo, a gente ainda tem uma situação até positiva, porque a gente tem áreas dentro do próprio semiárido com mais de 600, 700 milímetros de chuva ano, né? E isso faz com que a gente tenha melhores condições de sobreviver, inclusive, do que outras regiões do mundo. Mas as carências são muito grandes, os desafios são muito grandes. A gente tem, principalmente, problemas com reservação de água, infraestrutura básica, social e produtiva de forma geral, e ainda muita pobreza, né? Muitos municípios muito carentes. Temos o Rio São Francisco, que corta boa parte do semiárido, principalmente todo o estado da Bahia, parte de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e demais rios que sobem aí, que inclusive estão sendo beneficiados com a transposição do São Francisco. Muito bem. Então, a gente sabe que ao longo, principalmente do século XX, desde o início do século XX, diversos órgãos governamentais foram criados para promover o desenvolvimento, ou pelo menos reduzir as desigualdades regionais existentes entre o Nordeste e o Sudeste do país. A gente destaca aí o DENOX, né, nos anos 30, 40 do século XX, o próprio Plano do Nordeste, final dos anos 40, junto com a CHESP, e logo em seguida, nos anos 50, ainda também no final dos anos 40, a Codevasf como Comissão do Vale, né, a Embrapa, a SUDENE no final dos anos 50, e o Instituto Nacional do Semiárido talvez seja um dos mais recentes, né? As entidades, se não me engano, tem sede em Campina Grande, e que também ajuda a estudar e entender melhor o semiárido. Bom, a história da Codevasf inicia-se no final dos anos 40, como Comissão do Vale. Depois, no final dos anos 60, transforma-se em Superintendência do Vale do São Francisco. Se vocês recordarem, remonta, inclusive, às ações que aconteceram no Vale do Tennessee, né, nos Estados Unidos, que tinha uma agência, que foi criada uma agência governamental para o aproveitamento das águas do Rio Tennessee, e que, tanto para a questão de geração de energia, como também para conter as cheias, né, que acabavam comprometendo as cidades do entorno. Então, nesse sentido, nós tivemos a criação aqui da Suvale, que tinha, no final dos anos 60 e nos anos 70, recursos orçamentários garantidos, né, constitucionalmente garantidos. Obviamente que depois, com as alterações constitucionais que nós tivemos, isso foi se alterando. Em 1974, virou Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, atuava especificamente e exclusivamente na Bacia de São Francisco. Quando chegou nos anos 2000, o rio Parnaíba, que corta todo o estado do Piauí, passou a ser, então, objeto de atuação também da Codevasf.
E aí a empresa virou um importantíssimo órgão de atuação regional. A gente sabe das dificuldades que a Sudene passou, o DENOX também, né? Que são órgãos ligados também ao Ministério do Desenvolvimento Regional. A Codevasf virou, digamos assim, um instrumento de atuação regional com mais capilaridade, com mais condição de atuar, principalmente em razão das evoluções da legislação orçamentária, das questões de licitação, de operacionalização de orçamento. E a Codevasf ela se apresentou como uma instituição com uma maior velocidade de atuação e estendendo, né, seus tentáculos, principalmente com o advento da transposição do Rio São Francisco. A gente recorda que isso, no final da primeira década dos anos 2000, com a transposição de São Francisco, a própria empresa passou por uma reestruturação organizacional, criando na sua estrutura organizacional uma diretoria que cuida especificamente da revitalização da bacia, e dentro dessa estrutura de revitalização da bacia, diversas ações de desenvolvimento territorial foram concebidas, né? E aí identificando potencialidades nas áreas de sequeiro, com atividades como caprino-vinocultura, apicultura, mandiocultura, né? E passamos, então, a estimular e a fortalecer esses APLs, esses arranjos produtivos locais, em parceria com outras entidades, como o Sistema S, o próprio Embrapa, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, diversas entidades governamentais que passaram a atuar fortalecendo essas iniciativas locais, né, em comunidades carentes, né, ou seja, fora do eixo da bacia da região irrigada. A gente tinha algumas pessoas que criticavam a empresa, a Codevasf está limitada só à área de atuação na região irrigada, e a área de sequeiro não tem tido tanta ajuda. Então, a partir do final dos anos 2000, né, ou seja, 2005, 2008, a gente teve muita atuação nesse sentido. A partir de 2017, passamos a atuar em uma área muito mais extensa, incorporamos na Bahia outros rios, Rio Vaza Barris, Paraíba, Mundaú e Jequié em Alagoas, Tocantins, que sai desde Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará, né? O Maranhão passou a ser também uma região, todo o estado a ser atendido pela empresa, assim como também parte do Pará, e agora, mais recentemente, a gente já está atuando no Amapá, né? Todo o Nordeste, praticamente, Ceará, Paraíba, o Rio Grande do Norte também está chegando água do Rio São Francisco em breve. Sergipe, a gente já tem atuação lá. Enfim, a atuação, nós temos mais para frente uma ilustração que mostra, na região semiárida, a presença da empresa. E você observa que você tem, desses municípios polos, aí eu vou mostrando aí com o mouse, né? Inclusive, curiosamente, né, Juazeiro Petrolina está praticamente no epicentro dessa região semiárida, e aí a gente tem superintendências da empresa ou escritórios da empresa espalhadas por toda a região semiárida, desde o norte de Minas Gerais, ali com a região de Montes Claros, Teófilo Otoni, que também é a região de atuação da Sudene, e aí subindo para aqui, para a região sudoeste da Bahia, né, que é o chamado, nós temos aqui o Alto São Francisco, que é em Minas Gerais, onde nasce o rio, o Médio São Francisco, já entrando na Bahia, e aí indo para o submédio, que é essa região onde a gente está, em Petrolina de Juazeiro, e o Baixo São Francisco, que é a partir de Paulo Afonso, indo para Penedo. Mas, como eu disse, a gente avançou para cá, para o Rio Parnaíba, pegando a região do Piauí, e aí os rios que também cortam o estado do Maranhão, e agora, mais recentemente, em razão da transposição do Rio São Francisco para a Paraíba, o Ceará, a gente avançou e estamos abrindo escritórios e superintendências em Natal, João Pessoa, já temos um escritório no Recife, temos uma superintendência em Penedo, em Alagoas, uma em Aracaju, né, um escritório em Paulo Afonso, aqui na Bahia, onde tem as usinas hidrelétricas da Chesf, temos um escritório de representação também em Salvador, e temos uma outra superintendência em Montes da Lapa, que também tem um escritório em Guanambi, essa região aqui, já próxima, inclusive, dessa região oeste, uma região de cerrado, né? E quando você sobe aqui para a região de Barreiras, e entra em Tocantins e sul do Maranhão, já é uma região
que se configura como Matopiba, né, que é aquela região de confluência de Mato Grosso, Tocantins, Piauí e a Bahia, de forte produção de grãos. Então, todo esse semiárido, né, a gente tem atuado no sentido de prover, principalmente de infraestrutura básica. Muitos investimentos têm sido feitos, principalmente nos municípios com pavimentação de estradas para escoamento de produção, fortalecimento dos ramos produtivos. Inclusive, já tivemos ações, no passado recente, de capacitação de jovens. Nós tínhamos um projeto chamado Projeto Amanhã, que visava principalmente apoiar jovens, adolescentes da zona rural. Aqui mostra justamente a quantidade de municípios que a gente tem atuado. A gente tem sobre nossa região de atuação, área de jurisdição de atuação. Alagoas, por exemplo, tem 102 municípios que a 5ª SR atua. A Bahia, todo o estado, ou seja, 417 municípios, a gente agora passou a atuar. O Ceará, todo o estado, com 184. Minas Gerais, quase que a metade do estado. Minas Gerais tem mais de 800 municípios. A Paraíba, com 223. Pernambuco também, todo o estado, como a Paraíba também. O Piauí, todo o estado. O Rio Grande do Norte também. Sergipe também. Então, dos 9 estados nordestinos, apenas o Maranhão, que a gente pode falar aqui, que não é um território que tem uma área fora do semiárido, mas mesmo assim a gente tem uma superintendência de São Luís e tem atuado muito bem. E agora, recentemente, estados da região norte, como Amapá e o Pará, né? Da região centro-oeste, como Goiás, Tocantins, região norte, e Distrito Federal, e o Mato Grosso também, da região centro-oeste, ou seja, todos esses estados passaram a receber investimentos da Codevasf. Os parlamentares dessas regiões, desses estados, têm colocado muitos recursos orçamentários para a execução pela empresa. O que a gente tem defendido como de principal importância para redução de assimetrias na região semiárida, né? Eu coloco aqui, inclusive foi objeto de defesa de uma tese de doutorado minha, que eu acredito que 3 elementos são fundamentais para a promoção do desenvolvimento regional. Um é a infraestrutura, 2, instituições, o papel das instituições, 3, o papel das inovações, né? Infraestrutura básica, social e produtiva, a gente poderia destacar, ou seja, destrinchar a infraestrutura nessas 3 sub-áreas. Instituições formais e informais, isso inclusive é objeto de estudos de renomados autores, ganhadores de prêmio Nobel, que mostram que em países mais pobres, países carentes, as instituições são fundamentais para a promoção do desenvolvimento regional e redução de desequilíbrios regionais, né? E as inovações, sejam elas tecnológicas, sociais ou mesmo inovações institucionais, que é uma forma que a gente vê como interessante no aperfeiçoamento da legislação, né? Seja a atuação de entidades do terceiro setor ou mesmo o comportamento da sociedade civil no sentido de reivindicar mais, melhorar com mais assertividade as ações e buscar eficiência, né? Eficácia e efetividade nas ações, seja do setor público ou do setor privado. Então, são 3 elementos que a gente acha fundamental, são os investimentos em infraestrutura, né, que a gente ainda é extremamente carente em diversos desses municípios, nessas regiões nossas. A gente tem gente que anda muito pelo interior do interior, a gente percebe a carência, seja na oferta de água, de pavimentação, né, de boas rodovias, então, ainda energia, ainda temos carência de energia, e que, curiosamente, nos últimos anos, a oferta cresceu com energias renováveis, o que é muito bom, energia solar e energia eólica, uma coisa que demorou a acontecer, mas vem acontecendo com muita força, né? E as instituições que precisam ser fortalecidas, principalmente organismos de atuação regional. A gente reconhece que, conforme a gente falou, órgãos como o DENOX, que são nossos parceiros, né? DENOX e a SUDENE, que já tiveram uma presença mais forte nos anos 80 e 90, que hoje estão com a presença não tão intensa como já foi no passado, né? Mas vamos lá. Em termos de infraestrutura básica, a empresa tem feito muito investimento em rodovias, né? Pavimentação de rodovias, principalmente na zona rural, de diversos municípios, mas também na zona urbana, com o objetivo, principalmente, de assegurar o escoamento de produção da agricultura familiar
ou da agricultura não a agricultura comercial de maior escala, né? E ajudando também, inclusive, na oferta de energia, né? Nós temos conversado com as empresas que estão oferecendo, implantando fazendas de energia solar, né? E também eólica. Nós, inclusive, temos aqui em Juazeiro 2 grandes empreendimentos de energia solar, aqui implantado ao lado do projeto Salitre. São investimentos muito grandes, né? Em grupos empresariais, inclusive participação estrangeira. Agora mesmo nós tivemos informação que tem um grupo prometendo investir mais de 2 bilhões de reais na geração de energia solar. Isso ao longo dos próximos 10 anos ou um pouco mais, né? Energia eólica, todo esse sertão, inclusive o litoral, o que mais a gente tem visto é a implantação de torres eólicas, e a gente tem, na medida do possível, tentado se aproximar e ajudar, principalmente nos nossos projetos de irrigação, que são consumidores, são altos consumidores de energia elétrica nas estações de bombeamento, e isso traz um custo muito alto na produção da agricultura irrigada, e a gente quer, na medida do possível, substituir por energia solar nos próximos anos. Em termos de infraestrutura social, abastecimento de água, desde os programas dos últimos governos, dos últimos 15, 20 anos, com implantação de cisternas, houve um programa de 1 milhão de cisternas, a Codevasf foi uma das entidades responsáveis por isso, fez um trabalho muito bom, junto, inclusive, a entidades do terceiro setor, inclusive igreja, ONGs, uma parceria que foi feita aí ao longo do final dos anos 2000, 2008, 2010, início agora da segunda década, 2012, 2014, fizemos um trabalho muito intenso e continuamos fazendo um trabalho principalmente junto com comunidades e emendas parlamentares de doação de reservatórios de 5 mil litros, de 10 mil litros, que são reservatórios que asseguram não só abastecimento humano, mas pequena produção, né? Ajudam a agricultura familiar, ajudam nos quintais produtivos, ajudam a dessedentar pequenos rebanhos, e isso tem sido muito exitoso, né? Um trabalho intenso na questão da coleta e tratamento de esgoto. A Codevasf tem feito muito isso, a Funasa fez também. A Codevasf ficou responsável desde o programa do PAC, lá dos governos Lula e Dilma, né, passando pelo governo Michel Temer, a gente fez muitas ações, muitos projetos, até hoje continuamos implantando esgotamento sanitário em diversos municípios. Em Pernambuco, desde a região do Alto Pajeú, aqui na Bahia, na região do Salitre, e de outros municípios do Rio Vaza Barris, enfim, o Vaza Barris não é afluente do São Francisco, mas o Salitre como o Pajeú como o Mochotó Então, principalmente para os afluentes do Rio São Francisco, que estão municípios que não estão à margem dos rios, do Rio São Francisco, mas estão à margem ou na bacia de rios que desaguam no São Francisco. Então, essa preocupação já tem 15, 20 anos que a gente vem atuando com o esgotamento sanitário, né? Isso tem ajudado bastante nessa questão da infraestrutura social. E infraestrutura produtiva, como a gente falou, muito investimento em pavimentação de rodovias, doação de equipamentos, muitos equipamentos, implementos agrícolas, tratores, máquinas, né? E principalmente a implantação dos períodos de irrigação, né? Todo mundo conhece a história de Juazeiro Petrolina, sabe que é uma história exitosa na implantação de perímetros de irrigação, na transformação da realidade na região. A gente tinha aqui, no final dos anos 70, muita pobreza, muita carência, e a partir dos anos 80, com a implantação dos perímetros de irrigação, essa região se transformou. Hoje é um enclave, é o maior exportador de frutas tropicais do Brasil, de uvas e mangas. A gente tem aqui realmente uma região transformada. Obviamente ainda temos pobreza, mas já temos riqueza, né? Ou seja, antes só tínhamos pobreza e tínhamos pessoas ali, classe média e tal. Hoje nós já temos segmentos sociais de alta renda, e esse é outro grande desafio, é você combater ou evitar, né, a concentração de renda. Isso acaba sendo inevitável quando você tem um crescimento econômico e que se você não tiver ações que distribuam a riqueza, isso gera um outro problema. Então, hoje, Juazeiro Petrolina, a gente já tem realmente registros de geração de boa renda, né? Nós temos grandes grupos empresariais implementados, o segmento imobiliário cresceu bastante. Isso foi
se expandindo para outros segmentos, né? Hoje, o setor de serviços é muito aquecido, educação, saúde, serviços privados de diversas formas, e, inclusive, a administração pública, que cresceu bastante também na região. Essas instituições, ou seja, o segundo I que a gente defende, o primeiro I de investimentos em infraestrutura, o segundo I de instituições, ou seja, as instituições, tal qual o Prêmio Nobel Douglas North, ele colocou que, olha, as instituições são fundamentais para a promoção do desenvolvimento de uma forma geral, não só o desenvolvimento regional. O fortalecimento das instituições. As instituições, sejam elas formais ou informais. As instituições formais são aquelas realmente de CNPJ, né? Então, são as entidades, de forma geral, são os órgãos, os organismos públicos, né? As entidades de terceiro setor, né? A sociedade civil organizada. Então, é importante que nós tenhamos isso. O papel do Estado é fundamental na regulação e na defesa dos agentes econômicos, da sociedade como um todo, de maneira que você não tenha nem abusos, né, de grupos empresariais, seja oligopólios, seja monopólios, de maneira a prejudicar o consumidor, como também propicie melhores formas de negociação. Há muitas queixas, principalmente dos exportadores aqui, da falta de apoio do governo federal ou de alguma instituição para facilitar o escoamento da produção, ou seja, para vender no mercado internacional. Isso foi sendo vencido, essas dificuldades foram sendo vencidas justamente com a criação de instituições. O Sistema S ajudou bastante. Aqui a gente tem uma entidade chamada Vale Export, que no final dos anos 80 e início dos anos 90 teve uma atuação muito forte, ajudando os pequenos produtores a se transformarem em médios, e hoje são grandes exportadores, né? Isso não só de Juazeiro Petrolina, a gente tem Belém de São Francisco, a gente tem Casa Nova, na Bahia, Belém de São Francisco e Pernambuco, e transformaram-se em cidades exportadoras. Você pega Belém de São Francisco, você tem uma grande fazenda de manga lá, é o maior exportador de manga do Brasil, né? Então, essas entidades, aí quando você sai da área irrigada e vai para a área de sequeiro, você se depara, por exemplo, com o trabalho como a Coopercook, que é uma cooperativa que reúne 3 municípios aqui da Caatinga mesmo, do semiárido baiano, que é Canudos, Uauá e Curaçá, onde você tem lá o aproveitamento do umbu, né, do maracujá, e eles fazem produtos excepcionais, inclusive com apoio de entidades internacionais, da Alemanha, da Europa como um todo, e exportam, né? O IRPA, que é uma entidade aqui de Juazeiro, faz um trabalho muito bom junto às comunidades do semiárido. Então, hoje, a gente se depara com a realidade, graças a Deus, bem melhor do que dos anos 70, dos anos 80. Se a gente for fazer uma análise de ações desses últimos 20 anos, você consegue realmente ver avanços muito bons, né? É difícil você ver hoje uma casa na zona rural que não tem a sua cisterna, né? Nos anos 90, a gente se deparava com aquela coisa da antena parabólica, né? Hoje, você chega no interior do interior e vê o Wi-Fi, né? Quase que todo mundo tem acesso à internet. Às vezes não tem energia, mas o Wi-Fi tem, a gente se depara com esses paradoxos. Então, isso tem acontecido, esses avanços, não na velocidade que gostaríamos, mas é o que tem acontecido, né? Nessa questão de instituições informais, a gente percebe que a sociedade civil ela é importante a participação. E a gente tem a curiosidade aqui também na região da participação dos imigrantes, os imigrantes japoneses, que deram uma grande contribuição. E a imigração, ela incorpora no processo produtivo novos hábitos, novos costumes. Você começa a ter quebra de paradigmas, né? Então, a gente fala muito isso aqui na região. Na área irrigada, a gente viu muito isso acontecer aí nos anos 2000, nos anos 2010. A nova geração passou a conviver com a cultura da uva, ou seja, jovens que viram seu avô plantando mandioca na seca e agora eles estão no raleio da uva, né? Uma coisa absolutamente impensada nos anos 70, 80, por aquela geração que trabalhava exclusivamente com sequeiro. E aí, com a implantação da irrigação no final dos anos 80, essa realidade mudou completamente, né? Mas também tem mudado na área de sequeiro, que não foi irrigada, né?
A apicultura também melhorou, a caprino-ovinocultura avançou bastante. A gente tem exemplos muito exitosos aqui no município, perto aqui de Juazeiro, com produção de genética de primeira linha, exportação de animais de pura linhagem, não só aqui na Bahia, como em Pernambuco. A gente tem notícias de muitos municípios, o município Dormentes, aqui perto de Petrolina, que é sequeiro, que é fora da área irrigada, é grande produtor de ovinos e caprinos, e tem melhorado muito a qualidade dos rebanhos. Isso em função de tecnologias, inovações tecnológicas e principalmente da transformação da mentalidade das novas gerações que têm visto. Antigamente o povo dizia, olha, não é o homem que cria o bode, é o bode que cria o homem. Hoje a gente tem essa realidade mudando, né? Você percebe que você tem criações profissionais de caprinos e ovinos, obviamente que ainda não está também, de novo, no que a gente gostaria. A gente ainda tem dificuldades com relação, por exemplo, ao abate, né? Há muito abate clandestino, há carências de matadouros que sejam homologados, que cumpram todas as exigências dos órgãos de vigilância sanitária, e principalmente na comercialização, que falta o selo, né? Então, essa é uma dificuldade que ainda não foi vencida. E, por último, as inovações, né? O I de inovações. Então, inovações a gente fala, pode ser inovação tecnológica, aquelas disruptivas mesmo, que isso aconteceu principalmente na área irrigada, e as inovações institucionais, que são essas que a gente disse, olha, quais são as instituições, qual o mecanismo legal, com a nova legislação que pode ajudar na transformação da realidade do semiárido. Então, as inovações tecnológicas. Na área irrigada, a gente passou por uma série delas que avançaram bastante, transformaram e trouxeram incrementos muito positivos de produtividade e de competitividade, né? Pra você ter ideia, a gente tinha um grande desperdício de água e de energia nos anos 90, e aí nos anos 2000, com o avanço, com os estudos que vinham sendo feitos, percebeu-se que, inclusive, o excesso de água jogada nas culturas trazia um problema de salinização dos solos. Então, a aspersão virou gotejo, que virou microgotejamento, que hoje, inclusive, você tem até irrigação subterrânea. Nós temos uma usina de produção de açúcar e álcool aqui em Juazeiro, com cerca de 20 mil hectares em produção, com altíssima produtividade, né? E com técnicas de irrigação muito sofisticadas, reconhecidas, inclusive, no mercado internacional. A gente começou a cultura da uva no final dos anos 80, né, em maior escala. A cultura da uva, curiosamente, é dos anos 60, aqui, algumas experiências no final dos anos 60, lá em Floresta, aqui em Casa Nova, mas depois a gente passou a ter em maior escala, com a chegada da Milano, não sei se os senhores lembram, né, e outras experiências de outros grupos empresariais dos anos 90, final dos anos 80. E agora, nos anos 2000, a uva sem semente, final dos anos 90 já, inclusive com apoio do Sistema S, da própria Embrapa, da Codevasf, a implantação da cultura da uva sem semente. Foi uma nova tecnologia, foi uma inovação disruptiva, ela transformou a realidade. Hoje nós somos um dos maiores produtores de uva sem semente do mundo e com uma qualidade excepcional. Nós temos uma variedade chamada BRS Vitória, que foi certificada como uva aqui da região, do Vale do Submédio São Francisco, do Polo Juazeiro Petrolina, e é um espetáculo de uva, né? Tem sabor, tem vida, tem cor, ou seja, enche os olhos do consumidor na prateleira, enfim, tem preço, tá? E os produtores estão extremamente satisfeitos. Mais recente, agora nos últimos 5, 6 anos, as experiências extremamente exitosas com pera e maçã, ainda em pequena escala, ainda experimental. Os pomares foram implementados aqui no projeto Bebedouro, aqui em Petrolina, pela Embrapa, com apoio da Codevasf, apoio do próprio SEBRAE, né? Tem produtores, pesquisadores da Embrapa que têm se dedicado a essas culturas e têm revelado um sucesso, ou seja, em termos de qualidade do fruto, de produtividade por planta, né? E de safra. Então, acho que no futuro muito próximo a gente vai ter a região aqui também produzindo pera e maçã. Assim como todos conhecem já o sucesso que está sendo com os vinhos, né? As vinícolas que foram implementadas aqui, tanto do lado de Pernambuco como do lado da Bahia, né? Que estão produzindo espumantes e vinhos de ótima qualidade. São vinhos jovens ainda, né? Mas que também tendem a se melhorar
nas próximas décadas. Né? Se a gente falar em vinícolas, você tem que falar em décadas, ou em vinícola secular na Europa. Né? Então, na área sequeira, na área de sequeiro, o que é que a gente percebe? Né? Conforme a gente já falou, a apicultura avançou bastante, novas tecnologias, novos equipamentos, a qualificação dos apicultores. Isso tem sido feito não só pela Codevasf, mas o Banco do Nordeste, SEBRAE, o SENAR, as federações da agricultura, os sindicatos, eles têm feito muito isso, percebido que é uma atividade extremamente rentável e tem um apelo ecológico muito bom, né? Tal qual a caprino-vinocultura, como a gente falou dos avanços que já aconteceram e que vem acontecendo e que precisam ainda acelerar. A gente tem muitos municípios criadores, você tem o Auac na Bahia, Casa Nova, tem Dormentes, tem Tuparetama, tem Floresta. Floresta tem um grande rebanho e que precisa ainda avançar mais. A gente tem muito trabalho de apicultura no Piauí. Na Codevasf, a gente tem uma superintendência em Teresina e tem feito um trabalho muito bom. O mel do Piauí é exportado já para os Estados Unidos e Europa e com relativo sucesso. Né? E essas experiências exitosas a gente tem feito questão de tentar disseminá-las para outras regiões. Por último, as inovações institucionais. Então, além das inovações tecnológicas, as inovações institucionais. A gente tem, nos perímetros de irrigação, a criação da entidade chamada Distrito de Irrigação, que é um órgão que cuida do distrito. O distrito é uma área, um perímetro, como o próprio nome diz, na qual foram identificadas manchas de solo aptas à produção de culturas e frutos, principalmente, e ali você tem 200, 300, 500, 1.000, 2.000 produtores e precisa ter uma entidade que faça a gerência, a gestão daquele projeto. No início, a própria Codevasf fazia, mas depois ela criou essa estrutura própria justamente para poder fazer o desmame, ou seja, sair o papel do Estado ser apenas de apoiador, mas não de regulador totalmente. E aí, ou seja, deixar os próprios produtores cuidarem do seu empreendimento. Isso tem sido muito exitoso, principalmente destacamos dois projetos aqui, o projeto Maniçoba, do lado da Bahia, o projeto Milo Coelho, do lado de Pernambuco. São experiências muito boas que a gente fala que aqui você convive muito bem o microprodutor com o pequeno, com o médio, com o grande. Todos convivem, praticamente vizinhos, e que têm, assim, êxito na sua produção. Então, você tem uma grande fazenda de 200 hectares de uva, você tem um médio produtor com 30, 40 hectares, você tem um pequeno produtor com 10, 15 hectares, e você tem um microprodutor com 5 hectares, todos vivendo ali, um perto do outro. Há um transbordamento de tecnologia, né? Os economistas chamam de spillovers, né? Como é que isso transfere, ou seja, o grande produtor que descobre uma nova técnica de irrigação ou de raleio, e aí o pequeno produtor que está ali do lado, ele absorve, ele recebe aquela informação, e o microprodutor que está na ponta acaba também sendo beneficiado com isso, e todo mundo ganha, a produtividade aumenta, a qualidade do fruto e a competitividade da região como um todo. A Codevasf passou recentemente por uma transformação na sua legislação, ela virou uma sociedade anônima de capital fechado, tal qual a Embrapa. São empresas que, em função da lei das leis estatais, elas ganharam mais agilidade, elas agora passaram a ter uma visibilidade diferenciada, tiveram que criar um conselho de administração, né, dentro dessa perspectiva de mais transparência, né, as ações de compliance, de accountability, ou seja, a sociedade civil cada vez mais exigindo transparência da administração pública, e a gente tem feito isso com relativo êxito. Né? A lei das licitações mudou, a gente se enquadra nisso, a gente tem que cumprir essa questão, e nós somos hoje uma empresa muito bem vista no Ministério, por conta justamente da eficiência e eficácia dos procedimentos administrativos, né, de contratar, de executar o orçamento. Passamos agora recentemente por um novo concurso, contratamos muita gente, perdemos muitos colegas que já tinham 30, 40 anos de casa, tivemos um PDI, muitos aderiram, outros se aposentaram, e aí a gente teve que novamente contratar pessoas, e a gente tem contratado muitos bons técnicos, um concurso muito rigoroso. Acabamos de receber aqui, por exemplo, tanto Juazeiro e Petrolina, cada um recebeu mais de 15 novos engenheiros. Então, são
jovens que estão chegando, e quando a gente vê o currículo deles com passagem já por outros órgãos públicos, então, com boas experiências. E adotaram, preferiram vir para a Codevasf, porque tem percebido, inclusive na imprensa, que é uma empresa que tem tido uma boa eficiência na administração pública, né? Aqui para Juazeiro e Petrolina especificamente, a criação da RID, né? A região institucional, a região integrada de desenvolvimento econômico, é uma inovação institucional. A RID foi criada em 2001, mas, lamentavelmente, esse dispositivo constitucional não tem sido objeto, assim, um instrumento de uso efetivo, né? Próprios dirigentes políticos não têm dado assim, uma especial atenção à RID. E olha que é um mecanismo que está na Constituição, que isso faz com que seja uma região prioritária para receber investimentos públicos. Do lado baiano, você tem os municípios de Curaçá, Sobradinho e Casa Nova, né, junto com Juazeiro. E do lado pernambucano, você tem Petrolina, você tem Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Orocó. São 4 pernambucanos, 4 baianos. É uma inovação institucional interessante. Além da rede Juazeiro e Petrolina, você tem a rede do DF, do Distrito Federal, e a de Teresina. Se não me engano, só são essas 3. E é preciso que isso seja mais bem aproveitado, não tem sido. Mas veja, nós temos aqui, como eu falei, um exemplo exitoso, né, em pleno semiárido. Se a gente recorda, você vê que Juazeiro e Petrolina está, como a gente falou, no epicentro, a gente está no meio da região Nordeste, e a gente teve esse trio, infraestrutura, instituições e inovações, como sendo realmente 3 elementos de um mecanismo que funcionou muito bem. Quando a gente fala de infraestrutura, os investimentos que foram feitos na implantação dos perímetros de irrigação, com as estações de bombeamento, os canais, as rodovias, isso trouxe muito, foi um exemplo exitoso, né? Os perímetros de irrigação, os indicadores sociais desses municípios mudaram, melhoraram bastante, né? Nós tivemos aí o papel das instituições fundamental, a gente pode destacar, além da Codevasf, a Embrapa, a Sudene, as universidades, o Banco do Nordeste, o Sistema S, né? As cooperativas e associações que foram criadas. A gente sabe que a gente tem uma carência muito grande de entidades como cooperativas e associações no Nordeste. Existe uma série de inquietações com relação a isso. Por que cooperativas e associações não prosperaram tanto no Nordeste como no Sul do Brasil, né? A gente sabe da questão cultural, da tradição europeia de cooperativas. Isso foi muito lá para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, né, para a avicultura, cooperativas de produção de grãos. No máximo, ali sul de Minas Gerais, a gente tem também informações de cooperativas de produção de café, né? Mas aqui para o Nordeste, a gente tem poucos casos ainda exitosos de cooperativas. Nós temos, inclusive, no final dos anos 80, a cooperativa de Cotia, lá de São Paulo, que veio para cá, para Juazeiro, para Petrolina, e acabou tendo algumas dificuldades, não só aqui, mas no Brasil como um todo. E aí, graças a Deus, hoje você tem a Cooperativa Agrícola de Juazeiro, a CAGE, que é decorrente da Cotia, e temos outros exemplos aqui exitosos, mas eu acho que a gente poderia ter muito mais, né? De forma que a gente reconhece e percebe que as instituições, sejam elas formais ou informais, elas são fundamentais para a promoção da redução das assimetrias, né, dos desequilíbrios regionais. E a gente sabe que o semiárido é uma região extremamente carente, tanto o Estado como essas outras instituições são fundamentais. Eu lembro sempre que nós tivemos, por muitos anos, uma assimetria muito grave. Eu lembro que nós tínhamos, salvo engano, 10 ou 11 universidades federais em toda a região Nordeste. Você imagina, 9 estados, 50 milhões de habitantes, com 10, 11 universidades federais. Minas Gerais sozinha tinha 7, salvo engano, aí, há 15, 20 anos atrás. Nos últimos governos, graças a Deus, isso foi mudando, né? E hoje você tem a Universidade Federal do Semiárido, no Mossoró, você tem a Universidade Federal do Vale de São Francisco aqui, você tem a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que avançou mais ainda, a Universidade Federal de Campina Grande, que faz um trabalho muito bom, né? No interior da Paraíba.
E na Bahia, que ganhou 3 universidades federais, a Bahia com mais de 500 mil quilômetros quadrados, 15 milhões de habitantes, a Bahia é um país, né? E a gente percebia a falta do ensino superior de melhor qualidade no interior da Bahia. Tá? Isso vem acontecendo, isso acho que acredito que deveria ser acelerado, catalisado isso daí, e ainda fica muito a desejar. Desculpem. Em termos de inovações, a gente já falou da evolução da irrigação, que foi fundamental para o sucesso da fruticultura tropical aqui na região. Nós temos 2 safras, às vezes 2 safras e meia por ano, né? E também as uvas, as culturas que foram se diversificando. A gente já passou pelo ciclo do tomate, do melão, né? Da manga, e hoje a gente tem a uva como carro-chefe aqui da região, né? Olha, os dados que a gente pode mostrar que ratificam, né? Veja que Petrolina cresceu, aqui está um pouquinho defasado, não deu tempo a gente atualizar, mas observe que entre 2000 e 2016, o Brasil cresceu 20% a sua população, o Nordeste 16%, a Bahia 13%, Pernambuco 15%, Petrolina cresceu 55%, Juazeiro 27%, as duas juntas cresceram 42%. Então, é um desafio, é um problema que a gente tem aqui, a preocupação, porque a taxa de crescimento nossa é muito grande de população, né? Isso principalmente em função da imigração. Muita gente vem em busca de oportunidades, querendo um emprego ou alguma outra atividade, e, enfim, a imigração aqui na nossa região. E aí a gente tem uma estimativa que antes de 2050 a gente passa de 1 milhão de habitantes. Eu acredito que esse gráfico pode até ser atualizado, eu acredito que antes dos anos 40 a gente chega a 1 milhão de habitantes, porque a gente já chegou a quase 600 mil habitantes, as duas cidades juntas. Em 330 mil hoje já Petrolina e 220 Juazeiro, 550 mil habitantes as duas cidades. Então, acredito que a gente chega a 1 milhão de habitantes nos próximos 20 anos. A gente está numa posição muito estratégica aqui, a gente está no meio da região Nordeste, né? Estamos aí a 600, 700 quilômetros das principais capitais nordestinas, todas elas, né? A mais distante, possivelmente Natal, deve estar a 1.000 quilômetros, João Pessoa 900, Recife 700, Maceió 600, Aracaju 600, Salvador 500, Fortaleza 700, ou seja, nós estamos igualmente distantes. E isso é bom para, principalmente, exportação, porque você tem a opção de embarcar pelo Porto de Salvador, pelo Porto do Recife, pelo Porto de Cabedelo, pelo Porto do Mucuri, em Fortaleza. Os exportadores têm essa facilidade, digamos assim, né? Temos um excelente aeroporto. A pista do aeroporto de Petrolina é uma das maiores do Brasil. Já foi a 3ª ou 4ª, se não me engano, depois da ampliação do Galeão, de Cofins, em Belo Horizonte. A gente, acho que possivelmente tem caída para a 5ª ou 6ª maior pista, são mais de 3.300 metros, se não me engano, de pista de excelente pavimentação para suportar cargueiros. Esse avião da Carvolux aí, ele em tempo de safra, agora novembro e dezembro, ele voa aqui, sai daqui com uvas daqui de Petrolina, ele pousa na África e de lá vai para a Europa, né? É uma logística. Obviamente que o transporte aéreo não é o mais indicado para frutas, mas ele é indicado no sentido da perecibilidade. O aeroporto de Petrolina, que passou por um processo recente de privatização, né, junto com o aeroporto de Teresina e outros aeroportos aí, é um lote de privatização que aconteceu ano passado e que a empresa acho que vai assumir ano que vem, se não me engano. E é um aeroporto ainda pequeno, mas que já tem hoje voos diários da Latam, da Gol e da Azul. As três companhias aéreas que operam no Brasil hoje pousam aqui diariamente em Petrolina, né? Cargas, vamos ver aqui, a questão do modal hidroviário. A hidrovia é ainda uma realidade distante, a gente tem a potencialidade, mas não tem a sua eficiente exploração. A gente tem um trecho navegável de Pirapora, lá em Minas Gerais, até Juazeiro, que poderia estar sendo ocupada, explorada, não está. A gente espera que os próximos governos federais dêem uma atenção especial a isso, assim como o modal ferroviário. O modal ferroviário que também, com a implantação da Transnordestina, passa ali em Salgueiro, vindo do sul do Piauí, para transportar grãos,
para serem exportados pelo Porto de Suape ou pelo Porto de Fortaleza, mas que também ainda não está sendo explorado. É uma infraestrutura importantíssima, né? Junto com o canal da transposição, transformar a realidade dos municípios de Salgueiro e Serra Talhada. Quem conheceu Serra Talhada há 20, 30 anos atrás e hoje vê que Serra Talhada teve realmente ganhos com esses investimentos, assim como Salgueiro, Caprobó, Terra Nova, são municípios que acabaram se beneficiando positivamente por esses grandes investimentos em infraestrutura. O PIB, Produto Interno Bruto, se você for ver, a região Nordeste cresceu 700% entre 1970 e 2010. O semiárido não acompanha, observe que o semiárido não acompanha a região Nordeste como toda, ou seja, isso demonstra a carência de investimentos, né? Mas quando você vai ver para Juazeiro e Petrolina, a gente tem um crescimento muito bom nos últimos 20, 30, 40 anos, né? Juazeiro aqui, se você for pegar, teve um crescimento em 4 anos, olha só, o PIB, hein? Sai de 644 milhões de reais para 3 bilhões de reais, né? 367%. Petrolina teve um crescimento muito maior, 620%. Um crescimento médio anual acima de 11%. É um crescimento chinês, né? Nossa região aqui recebe muito investimento privado, recebe muito investimento público. Petrolina agora, inclusive, está recebendo muito investimento público. Petrolina é uma curiosidade, você tem a família Coelho, que é muito forte politicamente. Hoje, Petrolina tem um senador, tem um deputado, tem 2 deputados federais, tem um deputado estadual, tem um prefeito, todos da mesma família, e eles conseguem puxar muitos recursos públicos, né? Enfim, isso tem transformado a realidade. É uma das cidades mais urbanizadas do Brasil, tem indicadores muito bons. Inclusive, o prefeito quer ser governador, quer ser candidato a governador, né? Mas, enfim. Então, deixa eu pular essa parte do PIB. Temos os perímetros de irrigação, diversos são os perímetros de irrigação. A gente tem mais de 106 mil hectares irrigáveis, entre Petrolândia, Petrolina, Orocó e Bahia, aqui, Rodelas, Curaçao, ou seja, são os municípios aqui do entorno. Vou acelerar porque já são 12h20. Tivemos os ciclos de produção, conforme a gente falou. Nós produzimos muita cebola nos anos 70, depois passamos por tomate nos anos 80, melão nos anos 90, e atualmente a gente está com manga e uva, né? Que são as frutas carro-chefe, né? A agropecuária aqui, observe que só em Petrolina, entre 2007 e 2016, gerou 193 mil empregos, demitiu de 189, essa questão da safra, mas observe que você tem um saldo positivo, né? Entre admitidos e desligados. Em Juazeiro, da mesma forma, o número de admitidos bem maior que o número de desligados, né? Deixa eu passar aqui mais para frente. Aqui estão as culturas mais cultivadas nos perímetros de irrigação, no caso aqui de Petrolina, né? Manga e uva em primeiro lugar, depois coco, banana, goiaba, acerola, milho, feijão, caju, maracujá, né? Aqui os principais perímetros de Petrolina, o Bebedouro, que é do final dos anos 60, que foi iniciativa, inclusive, da Sudene, né? O Área Maria Tereza, que é a extensão do projeto Nilo Coelho, e mais recentemente está sendo implantado agora o projeto Pontal. No caso, aqui nós temos o mercado produtor de Juazeiro, a Ceasa aqui da região, é um negócio espetacular em termos de volume de vendas. Esse dado aqui está bem defasado, 2013. Ele já passou de 2 bilhões de reais em comercialização. Salvo engano, terceira Ceasa do Brasil, perdendo apenas para o Ceagesp e o de Belo Horizonte. Para o Rio de Janeiro, Salvador, Recife, é um volume muito grande de comercialização de produtos agrícolas, não só frutas, batatinha, cebola, maçã que é trazida de Santa Catarina, que é trazida para cá, ovos que vêm do Espírito Santo, muitos produtos hortifrutigranjeiros são comercializados no mercado produtor de Juazeiro. Deixa eu passar isso daqui, são exportações. Taxa de crescimento de exportações, observe que a gente, olha, isso 2014, viu? Já está defasado. Veja que o Brasil cresceu 308%, o Nordeste 295%, a Bahia 379%, isso quando a Bahia tinha
A fábrica da Ford estava em plena operação, a fábrica da Ford fechou na Bahia, as exportações baianas caíram bastante, Pernambuco com 230% e Juazeiro Petrolina com 373% de crescimento. Então, quando a gente fala, olha, realmente é uma região diferenciada que tem merecido muita atenção. O IDH, o Índice de Desenvolvimento, que comprovadamente nas regiões irrigadas tem sido um índice muito bom. Então, aqui na nossa região, a gente também tem tido um crescimento muito bom. Olha, em 1990 era menos de 0,4, passou para mais de 0,5 nos anos 2000, já vamos com mais de 0,6, possivelmente agora nos anos 2020 a gente já passa do 0,72, 0,74, se aproximando a índices de países em desenvolvimento, como os países do leste europeu, índice de desenvolvimento humano. Bom, eu não queria me alongar muito, eu fiquei sem... Parece que, no princípio, eu tinha combinado com o Riverbs que seria em termos de 30 minutos, nós já vamos aí com quase 45 minutos de apresentação. Eu quero deixar aí para ter escrito errado a apresentação, para alguma pergunta, algum questionamento, algum eventual debate que a gente possa ter. Ok? Agradeço a atenção de todos. Eu estou aqui na gerência de administração aqui da Codevasf em Juazeiro. Nós somos, como já foi dito, subordinados ao Ministério do Desenvolvimento Regional e temos feito esse trabalho no sentido de melhorar as condições de vida das pessoas do semiárido, não só da bacia do Rio São Francisco, mas do semiárido como um todo. Muito obrigado aí pela atenção de todos.